Esses dias eu me peguei pensando o quanto a minha vida ela se tornou muito mais fácil depois que eu me desapeguei das coisas. Porque eu era o tipo de pessoa que eu era muito apegado a tudo, coisas, pessoas, lugares. Eu acabava colocando tudo isso acima de mim. Então eu não conseguia me desapegar das coisas, das pessoas. Quando eu tentava ter um relacionamento, a pessoa meio que tinha um controle sobre mim, porque eu era muito apegado emocionalmente, eu achava que aquilo era tudo que eu tinha naquele momento e ia ser assim pra sempre. Eu acabava colocando uma pressão muito grande em cima de mim e também de todas as outras coisas, seja pra questão de amizades, relacionamento ou coisas que eu queria adquirir, por exemplo, bens materiais, e isso acabava escapando de mim. A gente pega uma coisa e aperta com as nossas mãos, a tendência é escapar pra cima ou pra baixo, porque você tá colocando muita pressão. Só que quando você relaxa e deixa as coisas mais soltas, mais fluidas, tudo vem de uma forma melhor. No passado eu tava planejando com a minha amiga uma viagem pro ano novo. Eu já tinha feito tudo que eu tinha que fazer para tudo que estava no meu controle, só que eu tinha algumas coisas que eu não poderia fazer nada naquele momento porque não dependiam de mim. Eu tava colocando tanta pressão naquilo que tava me dando um desespero. Eu só falei, não, beleza, eu vou fazer o que eu sempre faço. Eu gosto muito de escrever, quando eu tô com muita pressão assim na minha cabeça, colocando as coisas acima de mim e colocando um apego muito grande em relação a tudo isso. E aí eu só escrevi no papel, ó, quero que isso aconteça dessa forma, já fiz isso que tá no meu controle, isso não depende de mim e é assim que vai ser. Dobrei esse papel, guardei e desapeguei e no fim tudo isso deu certo. O que eu queria que acontecesse porque eu soltei, alinhando mais com essa questão da lei da atração, que é muito o que as pessoas falam. Tipo, quando você bota muita pressão, você tá colocando muito holofote numa coisa, aquilo não vai acontecer. Mas quando você meio que esquece, faz todo o processo para manifestação correta que você tem para fazer, aquilo vem para você de uma forma muito natural. Eu me dei conta disso porque como eu disse, eu escrevi no papel para dar uma aliviada na minha cabeça e eu encontrei esse papel na semana passada porque eu tava limpando meu quarto, que eu tinha guardado uma gaveta especial, e aí eu tava limpando e aí eu encontrei esse papel e falei, nossa, muito bom isso, porque é uma ideia pro vídeo e confirmou para mim como que o desapego se tornou uma coisa essencial na minha vida. Porque eu desapeguei, relaxei e no fim tudo ocorreu da forma que eu queria. Porque eu lembro que quando eu era mais novo, como eu mencionei anteriormente, todo esse apego que eu tinha não combinava com as ideias que eu tinha para minha vida. Porque, por exemplo, eu sempre quis morar fora, mas eu era muito apegado ao lugar que eu morava. Eu queria morar em um bairro mais central para ficar mais perto do meu trabalho, alguma coisa assim, mas eu era apegado ao bairro que eu morava. Então não combinava comigo, sabe? Então em algum momento eu senti que eu tinha que quebrar isso, porque eu falei, não, para dar novos passos para a vida, a gente tem que deixar algumas coisas para trás. Então muitas vezes a gente fica apegado ao bairro que a gente cresceu, às pessoas que estão lá, tudo bem. Se você quer viver naquela vida, fazer aquilo para sempre, faça isso e é o que te dá prazer. Só que para mim, eu sempre fui uma pessoa que eu quis dar passos largos na vida. Então, por exemplo, eu nunca quis morar no mesmo bairro, ficar no mesmo emprego toda a vida. Eu sempre fui seguindo as coisas pelos meus instintos e isso foram cada vez mais se atrelando ao meu processo de desapego. Eu já mencionei aqui anteriormente, hoje em dia eu não moro mais no Brasil e isso tudo se deu por um desapego. Se eu tivesse continuado com aquele pensamento apegado que eu tinha, de que as coisas só dariam certo lá e que eu não ia conseguir e não sei o que, e criando essa raiz que a gente cria, esse apego muito grande, as coisas não iam fluir. Então assim, hoje em dia eu me tornei muito mais desapegado para conseguir dar os passos que eu queria na minha vida, porque eu sempre quis morar fora e eu consegui isso, e hoje em dia eu não sei se eu tenho uma pretensão de voltar a morar no Brasil, mas isso seguindo esse desapego. Então, por exemplo, o desapego, eu acredito que ele seja diferente de você não se importar com as coisas, porque eu ainda me importo com a minha mãe, com as pessoas que eu deixei lá no Brasil, só que esse desapego de não ficar colado com isso, eu sou filho único e eu sempre fui muito grudado com a minha mãe. Só que chegou um momento que eu tive que praticar esse desapego com ela, porque por mais que a gente fosse muito colado, hoje em dia eu sou um adulto e a nossa vida ela seguiu fluxos diferentes. A minha mãe da mesma forma, ela me criou durante toda a minha vida, ela esteve ali comigo, só que em algum momento a gente tem que abrir um pouco esse leque e cada um seguir o seu caminho e não ficar totalmente apegado, grudado ali, porque a vida não é isso. A vida é seguir os seus caminhos e você ter as suas relações, mas manter o seu desapego, que ele vai levar você para um bom caminho. E também me fez refletir, abrindo o meu coração aqui, eu sempre coloquei na minha vida que eu queria casar e construir uma vida junto com alguém. Acho que durante muito tempo eu coloquei muita pressão nisso e não pratiquei o desapego, por consequência acabou atrasando a manifestação disso. Quando eu encontrava alguém que eu me relacionava e eu achava que era o ideal para mim, para eu construir essa vida, inconscientemente, hoje analisando isso, porque
de maneira nenhuma eu fiz isso de forma consciente, inconscientemente eu coloquei tanta pressão que eu acho que a pessoa se sentiu sufocada e acabou saindo da minha vida. E isso não foi só uma vez que aconteceu. E por conta disso, isso acabou criando uma crença na minha cabeça de que eu não era uma pessoa para relacionamento. Tanto que hoje, com quase 30 anos, eu nunca tive um relacionamento sério. Eu já tive relacionamentos que estavam caminhando para isso, só que no determinado momento, por conta das minhas crenças ou qualquer outra coisa que seja, isso não deu certo. Então esse é um dos processos que eu venho trabalhando nessa questão do desapego. Hoje em dia eu sou muito mais desapegado, não coloco muita pressão nas coisas, basicamente eu faço tudo o que eu posso fazer, tudo que está no meu controle. Mas eu solto e não fico colocando isso como se fosse uma prioridade na minha vida. Eu coloco aquilo que eu quero, faço tudo o que eu tenho para fazer e deixo ir. Junto com o desapego vem uma paz. E é uma paz muito boa. E é aquilo que entra na questão da lei da atração, da fé, no que você acredita. Que quando você tem fé, que você vai conseguir o que você quer, e muitas pessoas religiosas falam descansar em Deus ou descansar em Cristo, alguma coisa assim. Falo muito descansar em mim mesmo, descansar no meu coração. Coisas vêm de uma forma muito boa. Sassado porque assim, até umas horas atrás, eu não tinha ideia para esse vídeo. Toda semana, quando eu termino de gravar um vídeo, eu faço jogo uma pergunta pro universo. Universo, me dá a ideia do vídeo da próxima semana. E aí, como eu tava organizando as coisas, eu encontrei esse papel que eu tinha falado da viagem com a minha amiga. Encontrei e falei, poxa, é isso daqui que eu vou falar, sobre como o desapego faz isso com a gente e tudo. Mas que tava passando o dia, chegou a hora de eu gravar o vídeo, porque eu gravo toda semana no mesmo horário. E mais ou menos no mesmo dia. E tava chegando, eu ainda não tinha ideia do vídeo, e aí eu só continuei desapegado, e aí uma questão de 10 minutos depois eu consegui a ideia e tô aqui gravando esse vídeo. Você é uma pessoa muito desapegada e você coloca muita pressão e todas as coisas que você quer, você acha que não tá dando certo, desapega. Pega um papel, escreve tudo que você quer, guarda e desapega. Vai viver sua vida, vai, sei lá, fazer um esporte, alguma coisa assim, desapega, porque é o que traz paz pra gente. Porque às vezes eu sei que cada pessoa tem uma situação diferente, cada pessoa tem um caso, às vezes você, sei lá, tem uma dívida, mas é aquilo, faz o que você faz o que você tem que fazer, desapega, vive sua vida e no final tudo vai dar certo.